Capítulo 29. O outono do mês de abril, 1975. Um ano decorreu no serviço militar de Miguel. Em abril de 1975 voltou à vida civil, mês em que decorreram as eleições para a Assembleia Constituinte. O Partido Socialista ganhava as primeiras eleições livres depois de quase 50 anos de ditadura fascista e Portugal caminhava em direção a um verdadeiro regime democrático, embora vivendo indiretamente sob a influência do programa do MFA, que garantia o funcionamento das instituições democráticas. Depois da Revolução, Fernando encontrava-se em liberdade e a amizade entre ambos consolidou-se substancialmente, tendo continuado a encontrar-se, partilhando as suas opiniões políticas. Agora tudo era diferente. Sentiam a extraordinária sensação de poderem expressar livremente as suas opiniões sem ter receio da censura ou da repressão, mesmo perseguição. Miguel e Emília trabalhavam em Lisboa. Patrícia frequentava uma escola na Amadora e foi entregue aos cuidados de uma professora, Zita, que era dos conhecimentos de um dos amigos da escola de Miguel, o Ramalho. Dados os contactos com o seu marido, um major da Força Aérea chamado Ferreira, Ramalho acabaria por apresentá-la a Miguel, pelo que frequentemente se deslocavam ao domicílio do major para discutir sobre o PREC, processo revolucionário em curso. Este major era um dos elementos que dava apoio ao comandante do COPCON, Comando Operacional do Continente, desempenhando um papel fundamental nos acontecimentos político-militares. Foi deste modo que Miguel começou a viver intensamente todo este contexto revolucionário. Ramalho era um dos seus amigos que tinha partido com ele em direção a Paris no ano de 1968, para além de serem colegas de escola e amigos desde há longa data. Depois de Miguel ter voltado a Portugal para cumprir o serviço militar, Ramalho ainda permaneceu naquele país durante alguns anos, antes de decidir regressar definitivamente. Noites inteiras eram passadas na casa de Miguel a discutir o cenário político português. Ramalho era um radical, apologista das ideologias extremistas, um pouco como Rodolfo, o avô de Miguel. Por sua vez, Miguel tinha herdado as influências do seu avô, dando o seu apoio a todas as iniciativas de esquerda, exceto aquelas que conduzissem a atos extremos. Este não era o caso do seu amigo, que era apologista das práticas do MRPP, Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses, que na realidade tinha raízes maoístas, e do PRP, Partido Revolucionário do Proletariado. Todos estes contextos lembravam-lhe as conversas que Rodolfo tinha tido com ele ao longo da sua vida, o que para ele era como a confirmação daquilo que ele lhe afirmava várias vezes. A história sempre se repete, Miguel. Ao mesmo tempo, o seu pai Ricardo via-se confrontado pelas suas opiniões e do seu amigo, que pela sua radicalidade se recusavam obstinadamente a seguir a linha moderada do Partido Comunista. No entanto, o pai de Miguel sabia que ele, apesar de ter ideias muito semelhantes às de Rodolfo, era bastante mais moderado, não só dada a sua formação e educação, mas por saber que as suas ideias de sociedade eram orientadas por um sentimento humanitário, mais do que por causa de uma convicção política. Sabia que se Miguel tivesse que optar politicamente, seria obviamente por um partido de esquerda, mas não forçosamente comunista ou anarquista, muito menos extremista. Era verdade que no espírito de Miguel predominavam ideias coletivistas, mas num sentido construtivo e não de confronto ideológico, muito menos militar, o que fazia dele um pacifista, para além de humanista. Isso não evitava que ele nutrisse uma profunda admiração pelos militares que estavam na origem da Revolução do 25 de Abril, rejeitando tudo o que contrariasse o espírito da mesma. Para ele, o Major Otelo Sarava de Carvalho era como o Coronel Varela, o seu antigo comandante, que ele apreciava pela sua verticalidade e honestidade como militar, no entanto, pertencendo a uma facção militar e uma ideologia política totalmente oposta. Recentemente, o seu pai tinha-se deslocado a Varsóvia através do PCP e depois do 25 de Abril tinha assumido a administração de 2 companhias de seguros em Lisboa. Isto devido às posições políticas que tinha assumido depois da Revolução. Nessa viagem, em conjunto com outros elementos do grupo comunista, tiveram a oportunidade de se encontrar com Lech Walesa, um lutador pela causa dos trabalhadores polacos, que mais tarde iria receber o Prémio Nobel da Paz e tornar-se presidente daquele país no ano de 1990.
Miguel tinha-lhe aludido várias vezes que imaginava como é que o seu avô Rodolfo se sentiria se tivesse assistido a esta reunião do seu filho com esta personalidade carismática da resistência polaca contra a ditadura que vigorava na Polónia. Imaginava o orgulho que reinaria no seu coração e transmitia este seu sentimento ao seu pai, o que o fazia sentir-se imensamente feliz. Infelizmente, isso não evitava as confrontações ideológicas que ocorriam frequentemente entre eles, embora que Miguel as interpretasse como um debate sobre diferentes teorias sociais. Não há dúvida que tu tens muitas influências do avô, Miguel, mas tens a vantagem de pertencer a outra geração que compreende tudo de uma maneira diferente. Também tens uma maneira muito particular de analisar a sociedade e os comportamentos humanos, mas infelizmente a sociedade não está estruturada nesses princípios. Guia-me pela lógica, pai. Olha à minha volta e vejo que tudo o que se passa na sociedade é substancialmente ilógico. A guerra é ilógica, a pobreza só existe devido à ganância, à corrupção e à fobia pelo poder. Portanto, ilógica. Igualmente para as práticas racistas e discriminatórias e por aí fora. É uma cadeia de ilógica que reina na sociedade, daí todas as injustiças a que estamos submetidos. Tu queres encontrar a lógica numa sociedade ilógica, filho. Isso é impossível acontecer. Tu acreditas numa política puramente populista, como o teu avô fazia ao princípio, mas que mais tarde acabou por pôr de parte e integrar-se em partidos anarquistas e comunistas. Penso que existe uma contradição naquilo que defendes. Como queres lutar contra uma ditadura fascista dessa maneira? Acredito na palavra democracia. Acredito que se possa atingir a maioria dos votos da população através de processos eleitorais e numa direção declaradamente de esquerda, mas não pela força. Os meus ideais a que tu chamas populistas não são mais do que sociológicos, mas é evidente que se identificam essencialmente com uma política de esquerda. Mas tu identificas-te muito com essa política que o general Hotel defende e até te dás com militares afetos ao COPCOM. Pai, tu tens de compreender que tudo o que fazemos e dizemos tem implicações políticas e eu não sou exceção à regra. Tenho uma profunda admiração por ele, da mesma maneira que admiro outros militares que tenham opções políticas opostas. Penso que tudo aquilo que eles defendem nos pode conduzir a essa situação que mencionei, em que o povo poderá atingir o poder através de processos eleitorais que defendam essencialmente a causa trabalhadora. De outra forma, iremos cair novamente nas mãos dos militares de direita, provavelmente afetos ao antigo regime. Mas estamos nas mãos de militares que são quase da extrema-esquerda, Miguel, argumentava Ricardo. Se assim quiserem apelidar a sua prática, eu não os considero de extrema-esquerda, mas sim uma facção da esquerda que não é conservadora e por isso é que vocês no PCP não o apoiam. Eu poderei interpretar esse facto como uma guerra de interesses no seio da esquerda. Não te lembras das palavras do avô Rodolfo quando narrava todos aqueles golpes de Estado que ocorreram na sua época? No fim de contas, estamos a viver as mesmas circunstâncias e a história está a repetir-se, como ele dizia. Mas eles estão ligados com as brigadas revolucionárias, até as protegem indiretamente. Não achas que isso é declaradamente uma opção de extrema-esquerda? Pai, nos tempos do avô, também os anarquistas radicais se aliaram aos comunistas e aos republicanos para derrubar a monarquia e fundar a Primeira República, não é verdade? Naquela altura também os golpes de Estado eram disputados pelas Forças Armadas e pela polícia. Nada mudou. O vosso problema é por causa do poder militar propriamente dito. Não me admirava nada que o PCP acabe por se aliar com os socialistas para acabarem com o COPCOM. Lá estás tu a atacar o PCP, replicava o seu pai com irritação. Eu posso aceitar todo o tipo de alianças que conduzam à libertação do povo de ditaduras de direita, sobretudo fascistas. O que eu não posso compreender é que exista a possibilidade de alianças entre a esquerda moderada e a direita para eliminar partidos que pertençam à extrema-esquerda. No fim de contas, os comunistas sempre se serviram dos anarquistas para se livrarem do trabalho sujo que não queriam assumir. É por causa disto tudo que a política me começa a enjoar profundamente. E era neste clima de conflito político-ideológico que eles sempre se separavam. A meio desse ano, no mês de junho, Hotel deslocar-se-ia a Cuba durante 10 dias. No entender de alguns militares adeptos do general, um erro crasso a nível estratégico-político, mesmo militar. Alguns consideraram esse facto como um ato de imaturidade política, dando argumentos aos militares mais conservadores do MFA
para tomarem providências contra a orientação declaradamente comunista que tinha sido assumida pelo general. Na consequência dessa deslocação, em agosto de 1975, um grupo de oficiais de facção moderada, denominado como o Grupo dos Nove, publicava um documento, uma declaração de princípios políticos chamado o Documento dos Nove. Nesse documento era defendida a tese da adopção de uma política pluralista, isenta das influências do modelo socialista da Europa de Leste e recusando igualmente o modelo social-democrata da Europa Ocidental. Nesse mesmo mês de agosto era constituída a SUV, Soldados Unidos Vencerão, com origem declaradamente conotada com o PRP, o que agravou definitivamente o equilíbrio das relações entre os militares que constituíam o MFA. Vivia-se o verão quente de 1975, onde as tensões ao nível político e sobretudo militar eram preponderantes. Miguel e Ramalho continuavam a frequentar a casa do Major Ferreira e também este manifestava a sua preocupação sobre a evolução política que o país estava a atravessar. Penso francamente que se está a agir de uma forma muito precipitada. Acho que se deve ter em consideração que o povo foi submetido a quase meio século de fascismo e de embrutecimento cultural. Não é num espaço de meses que se consegue mudar as mentalidades da população menos instruída. Isto é como passar de 8 para 80 sem pensar nas consequências, manifestava Miguel. Estás a falar contra as campanhas de dinamização cultural que estão em curso, Miguel? Tem que se começar por algum lado, afirmava Ramalho, mostrando a sua total solidariedade para com as iniciativas populares da extrema-esquerda. O Miguel tem razão, Ramalho. Não devemos ser idealistas ao ponto de querer mudar a sociedade em poucos meses, até porque é impossível. Se analisarmos os acontecimentos políticos que deram origem às mudanças de regime, podemos imediatamente verificar que os golpes militares que ocorreram sempre tiveram origem nas divergências existentes no seio dos oficiais superiores. É precisamente esse risco que estamos a correr, precisava o Major Ferreira. Esse era o momento em que Miguel intervia para contar-lhes os episódios ocorridos na vida do seu avô Rodolfo, os quais eram ouvidos com a maior das curiosidades e atenções, até pela Major. Meses depois, em novembro, Miguel e o seu amigo Ramalho encontravam-se no meio da manifestação da construção civil que cercaria a Assembleia Constituinte, exigindo condições salariais e outras regalias sociais, tendo sido bem-sucedidos nas suas reivindicações. Dias depois, participavam igualmente na manifestação de trabalhadores da Cintura Industrial de Lisboa e unidades coletivas de produção do Alentejo, ocorrida no Terreiro do Paço. Analisando superficialmente os acontecimentos, poder-se-ia chegar à conclusão que o sistema político-militar de claras tendências esquerdistas se estava a consolidar, mas esse não era o caso. A 20 de novembro, o governo provisório autossuspende-se e no dia seguinte o general Otelo Saraiva de Carvalho é destituído das suas funções como comandante da região militar de Lisboa. Mais uma vez a história político-militar se voltava a repetir. Quando um militar que se encontrava no poder era destituído ou afastado das suas funções, era de esperar uma reação dos seus partidários, pelo que os peritos nesta matéria previam um golpe de Estado iminente, neste caso das forças que representavam a facção de Otelo. A 24 de novembro, populares e agricultores de direita dividiam o país em dois, cortando as estradas entre o norte e o sul. Uma manifestação que representou uma declaração de guerra contra a esquerda revolucionária e igualmente a afirmação de que não era só o povo de esquerda que saía à rua. Uma ameaça iminente de guerra civil estava claramente declarada, o que justificava uma intervenção militar. Nessa noite, Miguel teve um pesadelo enorme. Sonhou que se encontrava em frente de um grande portão e que chamava por um cavaleiro a pé e com uma armadura que se encontrava do outro lado. Não conseguia distinguir o rosto que se escondia atrás do seu elmo, só vislumbrando a túnica sem mangas que ele vestia, que se estendia até aos seus joelhos e de onde sobressaía uma espada vermelha que estava estampada na mesma, percorrendo-a de alto a baixo. Encontrou-se a gritar por ele sucessivamente até que notou que ele fixava ao mar, onde se avistava uma caravela com o mesmo símbolo. Os gritos cruzavam-se entre os dois, mas com direções diferentes. O cavaleiro chamava aos marinheiros sem resposta da sua parte, enquanto Miguel gritava, exigindo a sua presença.
Esta situação manteve-se por longos momentos, até que Miguel olhou para trás e viu que estava acompanhado de centenas de pessoas que começaram igualmente a chamar por aquele cavaleiro que para eles representava um herói e um salvador. Aquele líder e guerreiro que todos ambicionam ser, mas não têm coragem. A um determinado momento, viram a caravela mudar de rumo e afastar-se. O cavaleiro virou-lhe as costas e começou também a afastar-se lentamente. Atrás de Miguel, a população agitada entrou em desespero, avançando para o portão e comprimindo-o contra o mesmo, quase esmagando-o. Faltava-lhe o ar, mas continuava a chamar pelo cavaleiro. Começou a perder a visão. Tudo começava a ficar turvo e irreconhecível. Ao longe, ainda se ouviam as vozes dos marinheiros, como se os tivessem abandonado, não por vontade própria, mas por serem obrigados. Acordou em sobressalto quando o telefone tocou. Através do diálogo com o seu amigo Ramalho, Miguel pressentiu que o dia 25 de novembro de 1975 iria ficar na história de Portugal. Passados 15 minutos, estavam a caminho do quartel dos comandos da Amadora, unidade militar comandada pelo coronel Jaime Neves. Segundo as informações de Ramalho, havia uma concentração de civis em frente daquele quartel, impedindo a saída dos blindados. Ao chegarem ao local, identificaram imediatamente o PCP como veículo mobilizador da população civil que estava presente, na sua maior parte trabalhadores da construção civil que tinham trazido caminhões e betoneiras para obstruir a entrada da unidade militar. A Intersindical coordenava essa manifestação, confirmando que aqueles acontecimentos passavam pelo controle daquele partido político. O seu amigo Ramalho acabou por se dirigir a um dos elementos da Intersindical que ele conhecia através dos seus contactos com militantes do PCP. Estamos em vias de um golpe militar da direita? Só pode ser isso. Esta unidade é extremamente conservadora. Ao que ele respondeu: estamos a tentar conter os militares e evitar um confronto armado. Várias bases aéreas foram ocupadas pelos paraquedistas que exigem a demissão do coronel Moraes da Silva. Isso não é de admirar, depois de ele passar compulsivamente à disponibilidade 1000 camaradas de armas em tanques. O pior é se isso foi uma isca para justificar uma contra-revolução, afirmou Ramalho, sem obter resposta para a sua observação da parte desse sindicalista. Até agora é o que eu sei. Temos instruções para ficar aqui, sejam quais forem as consequências. As sedes do PCP também estão cheias, a aguardar ordens para sair para a rua. Hein? Isto cheira-me a estorro, Miguel. Sei de fonte segura que há 2 semanas atrás houve uma reunião entre o Melo Antunes e o Álvaro Cunhal. Com que objetivo não sabemos precisamente, mas põe a questão do que é que faria um oficial conservador do Conselho da Revolução com um líder comunista. Comentava Ramalho com bastante preocupação. Passadas algumas horas e para espanto de ambos, assistiram ao abandono gradual dos participantes naquele bloqueio à unidade militar por diretivas da Intersindical. Ramalho estava em pânico. Se os veículos pesados forem retirados da entrada principal do quartel, os comandos da Amadora ficam com o caminho livre para iniciarem qualquer operação militar, sendo o PCP conivente com esta situação. Esta retirada só pode representar 2 coisas, Ramalho. Ou a situação voltou à normalidade, ou então houveram acordos entre partidos políticos para eliminar a esquerda radical. Se deram luz verde ao Jaime Neves para intervir, significa que um confronto militar está iminente, analisou Miguel. Mas se for assim, isto ainda vai dar numa guerra civil, respondeu Ramalho. O contexto político-militar era acentuadamente confuso e difícil de analisar. Sabia-se que o braço armado da esquerda radical era o Copcom e o seu comandante Otelo Saraiva de Carvalho. Essa figura carismática e estratega na Revolução dos Cravos era o garante do processo revolucionário em curso. Tendo em consideração a preponderância de membros do PCP nos paraquedistas e na marinha com os fuzileiros navais, tudo levava a crer que a vantagem militar era a favor da esquerda. As ações militares continuaram a desencadear-se quando, à meia da tarde, forças militares de esquerda, hotelistas e gonçalvistas, ocuparam posições estratégicas e tomaram controle da RTP e da emissora nacional. Isto deu origem à intervenção dos comandos da Amadora, que cercaram a emissora de Monsanto, pelo que ao fim do dia e durante uma alocução ao país pelo capitão Durão Clemente, a mesma é interrompida, e a RTP passa a ser transmitida a partir do Porto.
Nessa noite, o general Costa Gomes dirige uma mensagem ao país e põe a região pertencente ao governo militar de Lisboa em estado de sítio parcial. Para surpresa da esquerda radical, o general Otelo aparece ao lado do Presidente da República. Na manhã seguinte, os primeiros confrontos militares ocorrem entre os comandos da Amadora e o quartel do Regimento da Polícia Militar, nos quais sucumbem os soldados das duas fações militares. Mais tarde, a Polícia Militar acabaria por se render. Numa declaração ao país e para apaziguar os ânimos, o Major Melo Antunes declara que a presença do PCP é indispensável à democracia, o que levou Miguel a pensar que provavelmente o seu amigo Ramalho não estava totalmente errado nas suas previsões. No dia 27 de novembro, o COPCOM passa a fazer parte do Estado-Maior-Geral das Forças Armadas e o general Otelo Saraiva de Carvalho, conjuntamente com outro oficial superior, é destituído das suas funções. No rescaldo deste golpe de Estado, Miguel falava com o seu pai Ricardo, militante do PCP, manifestando a sua opinião de que aquele partido político se tinha aliado aos socialistas para poderem eliminar a esquerda militar e poderem partilhar o poder. Dados os seus contactos, Ricardo argumentava-lhe: sei que o Álvaro Cunhal recebeu a informação dos quadros superiores do Kremlin, não interviriam no caso que um conflito político ou militar se despoletasse na Península Ibérica e que pudesse causar uma crise mundial entre a Rússia e os Estados Unidos da América. Deves pensar que a direção política dos militantes que dirigiam as Forças Armadas, neste caso o COPCOM, não correspondia aos interesses dos portugueses porque a sua política era impraticável, para não falar nos atos extremistas que foram praticados até ao 25 de novembro. Mas não achas uma incoerência política à esquerda eliminar a própria esquerda, enquanto a direita se consolida? O que é que tu pensas que o teu pai, o avô Rodolfo, diria de uma situação dessas? Argumentava Miguel ao seu pai. Sei que tu tens grandes influências do meu pai, Miguel, mas tens de te lembrar na totalidade das histórias que ele te contava. Deves calcular que ele também me narrou todos esses episódios políticos porque ele passou. E se eu não me engano, ele deve ter falado que os anarquistas se aliaram aos republicanos para derrubar a monarquia. Tu mesmo repetiste-me isso várias vezes, preferiu Ricardo. Eu não acredito em soluções radicais, Miguel, mas sei que os teus ideais não passam por ações extremas, mas sim por um sonho de sociedade que está muito longe de ser alcançado, pelo menos durante muitas gerações. Tu tens a visão humanista de um pacifista que foi arrastado involuntariamente atrás de acontecimentos político-militares, mas se pensares bem, acabas sempre por te guiar por essa lógica que fez sempre parte de ti e igualmente pela tua honestidade e neutralidade quando avalias as pessoas e as situações. Lembro-me que tinhas, e de certeza continuas a ter, muita admiração por alguns dos teus oficiais superiores que pertenciam ao antigo regime, mas fazia-lo pela sua verticalidade no cumprimento das suas funções, da mesma forma que apreciavas o sonho de sociedade que existiu durante este recente processo revolucionário. Eu sei que a tua motivação não era política, mas simplesmente idealista, sobretudo no sentido social, no sentido de atingir objetivos coletivos. Os acontecimentos políticos a que tinha assistido provavam a Miguel que, contrariamente aos regimes democráticos, os regimes coletivistas nunca poderiam ser implantados sem ser através de regimes autoritários ou ditatoriais. Tinha aprendido a separar o idealismo político das realidades contextuais que caracterizavam a sociedade. Por sua vez, estas dependiam forçosamente da sua cultura e tradições de raiz, e neste caso era certo que Salazar tinha deixado uma grande obra ao nível da sua influência sobre o leque da população menos instruída, fazendo tudo para a manter num estado permanente de ignorância. O sonho de que a sociedade pudesse atingir a sua emancipação através da gestão de bens, serviços e recursos naturais, partilhando os mesmos de uma forma equitativa, era uma ilusão em que ele tinha acreditado, mas que não era praticável. Para que isso acontecesse, seriam necessárias várias gerações de formação cívica, social e política, o que inviabilizava o desejo dos líderes militares do COPCOM de mudar a sociedade em poucos meses. Todas as esperanças para mudar a sociedade num sentido coletivista tinham-se tornado sonhos perdidos no tempo. Agora, a responsabilidade era inteiramente do povo, o que também serviria de argumento aos futuros líderes para poderem usurpar os ideais e a prática da democracia. O voto passava a ser do povo, um espelho da sua vontade, mas teriam de assumir as suas consequências. Poderiam escolher os seus dirigentes através de um processo eleitoral,
mas já não teriam mais a possibilidade de se queixar por serem manipulados ou explorados. Se se tornassem vítimas do sistema democrático, era por causa da sua própria ignorância, e esta tem sempre um preço a pagar. Se essa ignorância viesse a ser cultivada pelo governo e pelo poder em vigor, ainda pior. Recordava quando o seu avô Rodolfo lhe dizia: a democracia pode tornar-se na forma mais inteligente de praticar a ditadura. O que, por outras palavras, queria simplesmente dizer que o regime democrático poderia ser o sistema político perfeito se o nível cultural e de consciencialização política do povo não fosse simplesmente manipulado. Esta situação iria ocorrer 40 anos depois, quando, no início do século XXI, a democracia cairia num processo de decadência moral e mesmo ética. Sabes muito bem que 2 mais 2 são 4 e não 5 ou 6, Miguel, costumava dizer-lhe o seu avô Rodolfo. Numa ditadura de esquerda, se não for pura, tens umas centenas de pessoas a roubar o povo. Enquanto numa democracia, se for corrupta, tens uns milhares. Logo, a riqueza gerada e partilhada pelo povo tem forçosamente de ser inferior. Isto é uma questão puramente lógica e matemática. E continuava, sorrindo ao mesmo tempo. Para aplicar uma metáfora a estes contextos políticos, poder-se-ia dizer que um regime coletivista puro teria como pai um ser autoritário, mas que seria responsável e cuidaria dos seus filhos. Enquanto num regime democrático, se fosse corrupto, o pai servir-se-ia do trabalho dos seus filhos e da sua família como um proxeneta através de falsas promessas de amor e de zelo. Naquele dia 25 de novembro, os escravos mudaram de cor. Passaram das mãos daqueles que os semearam para as mãos dos que queriam beneficiar da sua colheita. A partilha do poder tinha começado. O outono do mês de abril tinha chegado.